Então, boa noite a todos. Sou Adriano, conhecido como Drico, da CSP com Lutas, Santa Catarina, e nós estamos começando agora a nossa primeira live do nosso canal, da nossa página do Facebook, né? Hoje, a CSP, para quem não conhece, é uma central sindical e popular, se organiza em todos os estados do país e aglutina sindicatos e movimentos de luta popular, social e várias outras organizações indígenas e vários outros setores que, junto com a classe trabalhadora, né, organizam as lutas no país. Né? A CSP com Lutas tem sido, no último período, uma central combativa na organização dos trabalhadores, e esse diferencial de estar junto com os elementos da classe sindical, também as organizações de base, que é onde os trabalhadores realmente vivenciam, né, que são nas comunidades, nas periferias, e esse é o objetivo da CSP com Lutas sempre, tá mantendo esse diálogo com a classe trabalhadora, que vai estar organizada aí nesse período para dar as respostas para os ataques que nós temos sofrido e as imposições desse sistema capitalista, né? Então, que seja uma boa live para todos. Hoje, na primeira live da nossa central aqui em Santa Catarina, o tema é solidariedade de classe em tempos de pandemia, né? E a gente vai trazer hoje a nossa companheira Irene. A Irene é liderança da luta popular em São Paulo, advogada e faz parte da Secretaria Nacional da Conlutas, da CSP Conlutas. Isso. Aí temos também o companheiro David Gomes, historiador, mestrando em planejamento urbano e regional e da coordenação de brigadas populares do Rio de Janeiro. Isso, seja bem-vindo. E também a companheira Ingrid, indígena Sataraué-Mauê, isto, falei certo, correto, Ingrid? Matemática e bióloga e dirigente da CSP com Lutas Santa Catarina, né? Então, os companheiros, agora vou convidar os companheiros a fazer uma saudação inicial. Começamos com a companheira Ingrid, né? Fique à vontade aí para cumprimentar a nossa audiência. Então tá, boa noite a todos e todas. É um privilégio, né? Um prazer estar aqui com a Irene, com o David, com o Adriano aí, que é o nosso guerreiro aí que tá nessa luta aí com a gente nesse tempo aí, não só de pandemia, né? Mas no movimento popular, que é tão importante, que a gente sabe que requer atenção, né, de mais pessoas. Então, hoje é de suma importância, né, esse debate aqui para Santa Catarina, onde a gente, infelizmente, é vendido como se não tivesse, né, periferia, se não tivesse indígenas, e como se o governo fizesse toda a assistência necessária para que a gente tivesse a qualidade de vida ideal que o Estado deveria ofertar, né, para os moradores do Estado. Mas, infelizmente, essa não é a realidade de Santa Catarina, né? E a gente vai ver isso aí com os outros companheiros que vêm trazendo outras realidades, né, de São Paulo e Rio de Janeiro, que são tão faladas, né? E é isso, boa noite. A gente quer convidar para que vocês venham assistir essa live aqui com a gente e possam contribuir, mandando perguntas, né, comentários. Valeu, gente. Isso aí. Obrigado, Ingrid. Inscrevam-se no canal, na página do Facebook da CSP com Lutas Santa Catarina, tem a página ativa lá, né? E fica o convite para todos compartilhar a live aí, vamos subir, porque é importante o tema, né? Afinal de contas, é a nossa classe que tem padecido nesse momento com a pandemia. Agora tem a companheira Irene, do Luta Popular. Com você a palavra, Irene. Bom, gente, boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. Queria, antes de mais nada, agradecer muito a CSP com Lutas de Santa Catarina, que está permitindo a gente fazer essa prosa, né, sobre um tema que é tão importante, porque a gente sabe desde sempre, e agora, né, isso está cada vez mais escancarado, que a gente não pode contar com os governos para enfrentar essa situação toda e que a solidariedade de classe é muito importante nesse momento. É um prazer grande conhecer o David aí das Brigadas Populares, poder conhecer um pouco a experiência dele também, para a gente também estreitar essa troca de experiências para que a gente possa desenvolver ações cada vez com mais força onde a gente está, né? Eu sou Irene, né, como o Drico já me apresentou, sou do Movimento Luta Popular, que é um movimento que organiza lutas no território. Então, é um movimento que faz ocupações de terra por moradia, luta contra despejos, mas também constrói trabalho nos bairros, nas periferias,
porque a maior parte das periferias, das grandes cidades, são ocupações muito antigas que estão consolidadas e carecem de tudo, e que a gente só consegue melhorar, né, trazer melhorias para as nossas necessidades de sobrevivência, se organizar e lutar. Então também a luta de bairro, a luta contra o genocídio, e organizando trabalhadoras e trabalhadores no território. E é isso aí, um bom debate para a gente. Isso aí, Irene. A gente é fundamental, né? De suma importância, porque realmente a gente, nesse momento que esse sistema liberal é desmascarado de vez, né? A classe trabalhadora está cada vez mais à margem e sofre dos problemas da crise. Agora com o companheiro David Gomes, das Brigadas Populares. Fica à vontade, companheiro. Boa noite. Boa noite. Agradecer o convite das Lutas Santa Catarina, da figura aí do Drico, que está com a gente hoje mediando esse debate. Saudação também às companheiras que vão estar comigo aí essa noite, a Ingrid, a Irene, e também a todo mundo que está assistindo. Acho que é importantíssimo esse debate, visto que várias iniciativas têm sido construídas no país inteiro, né? Iniciativas dos movimentos populares, iniciativas de solidariedade de classe. É importantíssimo a gente debatê-las, principalmente no momento em que a pandemia se aprofunda, né, e, ao mesmo tempo, que os governos têm afrouxado, né, as medidas de isolamento social e de quarentena. Então, eu sou o David, como o Drico já falou no início, né, eu sou historiador, sou mestrando em Planejamento Urbano e Regional e sou da coordenação política das Brigadas Populares aqui no Rio de Janeiro. E sou morador aqui do Complexo da Penha, também estou na luta aí das favelas. É isso, um excelente debate para a gente, vamos trocando, que vai ser muito enriquecedor. É isso aí, salve então, camaradas. Essa foi a apresentação inicial aí de todo mundo. É importante essa reunião de ideias e colocação de diferentes lugares do país. O Brasil é um país gigante, é um país continental, aí do tamanho do território, né? É um país que tem diferenças, desigualdades sociais que se estabelecem de formas diferentes, em locais diferentes, mas que acontecem em todos os lugares do país, mas também em todos os lugares do país a luta, né? Porque sempre onde há essa opressão, e a opressão é sentida de forma mais intensa, a reação também é mais intensa. A classe trabalhadora também dá a resposta de uma forma muito mais organizada do que esses políticos corruptos, esses canalhas que estão no poder e fazem o que querem, né? E tripudiam em cima da classe trabalhadora, inclusive num momento tão sério agora como a da pandemia, né? A gente tem visto em lugares que a luta por água para lavar a mão, isso é a realidade de um sistema que já está caído. Então, vamos começar agora, chamar o companheiro David, tá? Para colocar um pouco sobre a realidade do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro do governo Witzel, um governo sanguinário aí, que já entrou no governo já fazendo ameaças à classe trabalhadora e às comunidades. E aí nós queríamos saber aqui em Santa Catarina e para o resto do país aí que estão nos assistindo, qual é a realidade, como está a situação do Covid, do vírus agora no Rio de Janeiro, nas comunidades e nas periferias. Bom, aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma situação muito delicada, né? A população elegeu um governador, né, que era completamente alinhado ao Bolsonaro, né? E a gente já tinha um prefeito fundamentalista, né? Então aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, nos 3 níveis de governo, nós temos aí bolsonaristas, né? Inclusive o Bolsonaro saiu aqui do Rio de Janeiro, né? Então, para você ter noção de como está a nossa situação. Então, o governo Witzel, ele começou um governo completamente alinhado ao Bolsonaro, né, com uma política clara de extermínio da juventude negra e favelada, né? Então, a gente, em 2019, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro bateu recordes, né, de assassinatos, e é muito interessante ver os dados, porque 2019 foi um ano que o índice geral de homicídios ele caiu, né? E na contramão desse índice geral, a letalidade policial
né, bater um recorde histórico. E isso tem a ver com essa política genocida do governador. E, inclusive, na semana passada, foi protocolado um pedido de impeachment do governador Wilson Witzel na Assembleia Legislativa, com uma questão inédita. Pela primeira vez na história política do Brasil, um chefe do executivo, teve um pedido de impeachment contra ele, em que o genocídio da juventude negra era uma das pautas e do motivo do motivador do pedido de impeachment, para vocês terem noção de como esse governador ele é um fascista, Mas do ponto de vista da Covid-19, que é a nossa discussão aqui hoje, o governador ele fez um isolamento social, para inglês ver, como se dizem. Como ele rompeu com o Bolsonaro, ele tentou passar uma imagem de ser um governador democrata, que segue a ciência, que respeita as recomendações, quando, na verdade, ele não garantiu, de fato, a possibilidade da classe trabalhadora ficar em casa. Então, o que a gente observou no Rio de Janeiro é que o centro da cidade, e a Zona Sul, que aqui no Rio de Janeiro é a região da classe média e alta, tiveram um isolamento de fato. Porque, na verdade, na Zona Sul moram as pessoas que podem ficar em casa, nesse período, sem trabalhar, e o centro da cidade, onde tem mais visibilidade, ele não teria como abrir. Porém, nas demais regiões da cidade, da capital, Zona Norte, Zona Oeste, nas favelas, e também na região metropolitana do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, no Norte Fluminense, o que se observou é que, desde o início, nunca existiu, de fato, uma quarentena. Não existiu isolamento social, de fato. E isso se reflete nos números. O Rio de Janeiro, hoje, é um dos principais epicentros da Covid-19 no país, com a taxa de mortalidade estando acima da média do restante do país. Então, a gente tem aqui uma taxa de mortalidade de 10%, dos infectados, que é muito acima da média do país e da média mundial. Nas comunidades, não é diferente. Tem comunidades do Rio de Janeiro que já morreu mais gente que em cidades inteiras, de outros estados do país. Então, isso é um reflexo da política que nós temos aqui nas três esferas. E acho que é importante ressaltar que esse reflexo que a gente encara no Rio de Janeiro é uma política não só do prefeito Marcelo Crivella e do governador Wilson Witzel, mas também do presidente Jair Bolsonaro, porque ele relegou a classe trabalhadora, o povo brasileiro, a uma falsa dicotomia, que era ou eu salvo vidas ou eu salvo a economia. Na verdade, ele não salvou nenhum dos dois. Ele brincou com a vida dos brasileiros, e, ao mesmo tempo, destruiu a economia do país, que já vinha sendo destruída desde antes. Então, isso foi um dilema muito canalha que ele deixou a classe trabalhadora. Então, as pessoas negras e pobres e faveladas tiveram que escolher ou ficar em casa, e morrer de fome, ou ir para a rua trabalhar, e arriscar morrer do vírus. Então, essa política se reflete hoje aqui no Rio de Janeiro. Do ponto de vista do governo do Estado, aí, voltando, no meio de uma pandemia, a gente tem observado um enorme escândalo de corrupção por parte do governo do Estado, do governo Witzel, envolvendo justamente a área da saúde. Ou seja, o cara que foi eleito com discurso anticorrupção, foi pego aí num grande esquema corrupto, no estabelecimento dos hospitais de campanha do Rio de Janeiro. Então, diversos hospitais de campanha já deveriam ter sido entregues, ainda não foram entregues, porque eles foram superfaturados. Então, o secretário de Saúde ele foi demitido,
e depois assumiu uma outra secretaria, que é a Secretaria Especial de Acompanhamento da Covid-19. Né? Então, enfim, um escândalo completo, né, no meio de uma pandemia. Quanto tempo ainda tenho? Não, pode falar, tem mais 2 minutos ainda, pode... Tem quantos? 2 minutos. 2 minutos? Tá. Então, esse é o panorama do Rio de Janeiro. Né? O prefeito, na mesma linha, né, na semana passada, o prefeito inaugurou, né, um tomógrafo, que, na verdade, o tomógrafo ele foi inaugurado, foi instalado na igreja do tio dele. Para quem é de fora do Rio de Janeiro e não sabe, o prefeito Marcelo Crivella é um pastor da Igreja Universal, ele é sobrinho, né, do Edir Macedo, e ele instalou esse tomógrafo, que é para a comunidade da Rocinha, que é a maior favela do país, né, e uma das maiores da América Latina. Só que ao invés de ele instalar esse tomógrafo no posto de saúde, ele instalou o tomógrafo na igreja do tio dele. Né? E para piorar, para inaugurar esse tomógrafo, ele queria remover dezenas de trabalhadores camelôs que estavam ali no caminho para a igreja. Né? Então ele queria abrir um novo caminho para que as pessoas pudessem chegar até o tomógrafo. Para isso ele iria remover esses trabalhadores. Então você imagina, no meio de uma pandemia, essas pessoas já não podem ficar em casa, já são obrigadas a trabalhar e a se expor ao vírus, né? E ainda tem que lutar para não ter o seu direito de trabalhar sendo caçado. Complicado. Né? Então, esse é o panorama geral aí do Rio de Janeiro, né? Um dos piores aí do país inteiro. É verdade. Não sei se dá para caracterizar como pior, mas o Rio de Janeiro tem sofrido bastante já há muito tempo, né? Não é algo que começou agora, já vem as maracutaias já vêm de outros tempos, e a saúde pública do Rio de Janeiro já era preocupante antes, no período anterior à pandemia. Agora isso realmente vai se escancarar, né? Então é bem complicado, né? Mas também é um dos estados, né, que mostra potencial de luta, né? A gente viu aí nas manifestações, foi uma população que sabe dar resposta também, e vai dar resposta no momento certo para esses governos canalhas, né? Que em período de pandemia, roubando a saúde do povo, morrendo, e os caras, né? Falando em roubar, né? E escândalos com a corrupção na pandemia, eu acho que poderia jogar para qualquer uma das duas companhias, que tem nos dois lugares, mas agora vamos para a companheira Ingrid, né? Santa Catarina também, né? Santa Catarina começou num processo aí de isolamento, quarentena, fechou uma semana, teve briga do governador com o governo federal, um grande teatro, e agora tá todo mundo na maracutaia e o povo ferrado tendo que andar de ônibus lotado aí, né? Que a gente viu hoje cenas absurdas. Então agora, companheira Ingrid, como é que tá a situação da pandemia em Santa Catarina? Então, não é muito diferente, né? Apesar de ser vendida aí pelo país como o estado que está praticamente pronto para voltar, né, ao novo normal, né? Como eles têm venderam que Florianópolis tem reduzido os casos e que até 6 dias atrás não tinha tido nenhuma morte por causa do Covid, né? Mas na realidade a gente sabe disso pelo governo, né? Mas a gente tem total desconfiança. Primeiro porque não tem testes, né, para toda a população. Segundo, que os dados que são divulgados não batem com as estatísticas e estudos que as universidades federais e outros cientistas têm feito, né, pela cidade, pelo estado. E a gente vê que está praticamente tudo voltando ao normal, tem uma fiscalização adequada, e enquanto os cientistas, né, os técnicos falam que a gente está no início do crescimento exponencial, né, realmente da maior contaminação agora nesse momento. A gente começou realmente sendo considerado um exemplo aí para o país, né, porque começou o isolamento social e tal, fechou, fizeram até um vídeo, né, com cenas de Florianópolis
totalmente como uma cidade fantasma, né? Sem ninguém na rua. E realmente estava bem progressivo assim, o negócio, né? Mas a gente sabe que os casos de morte pela causas pulmonares, né, têm aumentado e não são feitos testes para saber se realmente essa pessoa faleceu. Nas cidades vizinhas agora, a contaminação ela se alastra de uma forma assim, impressionante. Cidades que até um mês atrás não tinham nenhum caso, hoje já passam de mais. Cidades pequeníssimas, assim que eu estou falando, né? Passam mais de 30 casos, já tem mortes registradas. E aí a gente tem a parte do governo, né? Que isso não, tudo que eu falei aqui não seja ocasionado pelo governo, mas a gente tem escândalos de corrupção também. A gente tem um governador aqui que foi eleito na onda Bolsonaro, né? Que também se apresentava como novo, o anticorrupção, né? E os dos primeiros casos que acontecem aqui ainda é o desvio de dinheiro para a reforma da ponte Hercílio Luz, que sempre foi um gasto absurdo, né? Que é tirado dinheiro da saúde, da educação. O último foi da cultura, né? O primeiro escândalo meio à pandemia foi querer construir um hospital sem licitação, né? Na qual a justiça não autorizou, né? Ia ser na cidade de Itajaí. A justiça não autorizou, e daí começam os demais escândalos, quando foi comprado 200 respiradores, e esses respiradores foram pagos adiantados, um valor de 33 milhões, e eles não chegaram, e depois descobriram que era uma empresa de fachada, até com sede no Rio de Janeiro, né, que não existe. Quando chegaram os respiradores, uma parte de uma empresa que está avaliando diz que funciona para tratamento do Covid, outros avaliadores dizem que não, e nessa a população fica, né, sem assistência. Conversando com companheiros que são do sindicato da área da saúde aqui, falam que 65% dos leitos em Santa Catarina estão ocupados. Isso é bem preocupante, porque enquanto o governo está dizendo que está tudo tranquilo, que as pessoas podem voltar ao seu normal, a gente sabe que, na realidade, eles estão escondendo os dados, estão escondendo a falta de estrutura, a falta de investimento desde sempre na prevenção que deveria ser dada, né? A questão da saúde. Então, a gente tem uma grande preocupação, né, com a volta de todos os serviços que não são essenciais. A CSP com Lutas tem uma campanha por todo o país de 30 dias de quarentena geral, né, quarentena para valer, porque a gente sabe que para o povo da periferia, para o trabalhador, essa quarentena ela nunca foi de verdade, ela nunca foi para valer, as coisas sempre tiveram que estar sendo mantida a sua rotina normalmente fora do normal, né, porque a gente vive uma época que não é normal, a gente tem uma doença totalmente desconhecida, a gente tem o governo sugando e crescendo a sua corrupção ainda mais, no meio de um caos, né, que o povo pobre, trabalhador, mais uma vez está sendo cobrado a pagar essa conta, né? Então, eu acho que encerrou aí meu tempo, né, Adriano, dessa parte. Não, tá de boa, não, tá mais cuidando, mas tá tranquilo. Não, beleza. Não, então a gente tem uma outra preocupação aqui em Santa Catarina também, que foi mais um escândalo, e aí por parte dos empresários, né? Que a gente sabe que a pressão começou, né, para a volta desse novo normal aí por parte dos empresários, e há dias atrás a gente teve uma denúncia, né, dos povos indígenas do oeste do estado, que trabalham na JBS, aqui muitos indígenas são operários, geralmente dos frigoríficos, e saiu um decreto aqui do estado, depois de muita luta, de que os povos indígenas fossem reconhecidos como um quadro de risco, né? E esses trabalhadores teriam que ser afastados e receber a sua renda, né, para se garantir. E aí a JBS fraudou o contrato como se eles tivessem sido demitidos antes do decreto. E foi denunciado, né, no Ministério Público do Trabalho, e os parentes
conseguiram agora na justiça reaver os seus contratos, né, e serem afastados e continuarem com os seus salários, porque é assim que o decreto dizia, né? Então a gente vê que a gente tem vários casos de trabalhadores terceirizados que estão sendo demitidos, né? E é isso, né, que eu falei para vocês. Infelizmente, a classe trabalhadora, os mais pobres, a periferia, o povo negro, o povo indígena é o que mais sofre no meio desse caos, enquanto quem realmente está tendo acesso à quarentena e à prevenção da sua saúde é o rico, o privilegiado, que estão em suas casas dizendo fique em casa, essa doença não para porque a culpa é de vocês, mas nunca coloca a real, né? Coloca a realidade, que é a pressão da burguesia, principalmente em Santa Catarina, que a gente sabe que não é uma parte pequena, né, que fica jogando aí essa responsabilidade na costa da classe trabalhadora. E o governador de Santa Catarina tem, né, essas mais de 160 mortes aí, com certeza nas suas mãos, e é de responsabilidade do Carlos Moisés, né, e da sua equipe, do seu governo aqui em Santa Catarina, assim como do governo Bolsonaro, toda essa tragédia que se alastra aqui pelo estado. É isso aí. É isso aí mesmo, a gente está sentindo o peso. Me chamou a atenção uma fala de uma especialista hoje do transporte público de São Paulo, né, aquele ônibus aglomerado, assim, todo mundo amontoado. Ela disse, a realidade é que a gente olha para essas pessoas cientificamente e você sabe que são pessoas que vão precisar de atendimento. Acho que foi no Rio de Janeiro, não foi em São Paulo. Vão precisar de atendimento, mas isso está acontecendo aqui em Santa Catarina, né? Ontem começou o transporte público, voltou a funcionar, aí querem passar uma sensação de que está tudo certo, mas a gente sabe que não vai ser assim. Os ônibus já andam abarrotados e agora vão estar mais ainda, e essas pessoas vão precisar de atendimento, é como a especialista falou. Falando nisso, falando em atendimento, vamos conversar com a nossa companheira Irene, de São Paulo, né? Ativista do Luta Popular, ela, né, o pessoal que tem militado aí nas periferias e conhece bem. São Paulo é o epicentro aí há um bom tempo do número de mortos, né? E também tem uma falsa briga entre o Dória e Bolsonaro, que na verdade para a população não fede não cheira, porque os dois são canalhas iguais, né? E tem feito crueldades com o nosso povo. Então, companheira Irene, como é que está se dando esse processo dentro das periferias? Porque a gente ouve falar muito da cidade de São Paulo, né? Mas São Paulo, para quem mora em Santa Catarina, imagina, né? São Paulo é gigante, tem um espaço enorme aí. E como é que está a situação do Covid em São Paulo? Então, primeiro um salve aí para todo mundo que está dando uma boa noite, um salve para o nosso debate, inclusive a Ivone do Jardim da União, que eu vi aí, que é uma ocupação com 600 famílias lá do Grajaú, aqui em São Paulo, que também está acompanhando aí a gente. Então, São Paulo tem, enfim, um pouco disso que o David falou e que você está falando agora também, que é o fato de ter um governador que tentou se diferenciar do Bolsonaro e muito cedo começou a tomar algumas medidas, né, de isolamento social, de restrição e tal, mas o fato é que aqui, como em todo o Brasil, não teve uma quarentena de verdade, porque quem pôde ficar em casa fazendo quarentena foram os setores que têm alguma condição de vida, de trabalho um pouco melhor. A maior parte dos trabalhadores, do povo pobre, né, que é quem mora na periferia, não tem feito quarentena por vários motivos, né? Seja por conta das condições de moradia, né? Ficar em casa, numa casa, né, com um monte de gente morando junto, pessoas em várias situações de risco diferente convivendo, casa pequena, às vezes mais de uma família, sem ventilação, esgoto céu aberto, várias coisas que não permitem, né, o isolamento social, que seria o ideal. Mas também porque a maioria está tendo, né, desde o começo foi obrigada a ter que trabalhar, né, para poder sobreviver, o tal dos R$600 que não chegou em todo mundo que precisa, enfim. Mas é muito cruel mesmo, porque o coronavírus, ele não causa esses problemas, né? Ele, na verdade, encontra um monte de problemas estruturais dessa sociedade que a gente vive e agrava eles, né? Então, é isso, é uma doença que começou com os ricos. Em São Paulo começou nos bairros tipo Morumbi, Pinheiros, que é onde mora gente rica que foi para a China, que viajou e pegou, e pouco a pouco foi chegando na periferia, e o impacto na periferia é muito mais brutal, justamente por conta dessas desigualdades e violências que o capitalismo impõe, né?
os trabalhadores e principalmente para os mais pobres. E aí é muito doido, porque além do problema da moradia e o problema da questão do trabalho, né, que as pessoas, né, como o David colocou muito bem, ser obrigada a escolher morrer de fome em casa ou se expor ao risco, tem o próprio lance do atendimento, né, de saúde. Em São Paulo, saiu um mapa esses dias aí, mostrando como nos bairros ricos a recuperação das pessoas que se contaminaram é muito alta. A taxa de pessoas que se curaram e se recuperaram é muito mais alta, porque é onde tem atendimento, onde estão os hospitais privados, que agora estão com leitos vazios e sobrando, enquanto na periferia, não, assim, em São Paulo, olha o tamanho de São Paulo, né? O tamanho da população que tem aqui. Tem 3 hospitais de campanha, um que fica no Morumbi, um que fica no Anhembi, na região central, um que fica no Pacaembu, que é tipo bairro de Genópolis, bairro de gente muito rica, e um na zona sul de São Paulo. Então, assim, a galera na Zona Leste, por exemplo, que é uma das regiões mais populosas, onde a periferia, enfim, onde mora muita gente, está fazendo uma luta para exigir hospital de campanha lá. Então, assim, é leito privado vazio e na periferia, cada vez mais chegando na superlotação e um monte de relatos, né, dos nossos companheiros e companheiras do movimento, nos lugares onde a gente está. A realidade que a gente está vendo é de, né, aquilo que já era ruim, porque é isso, as pessoas já morriam na fila esperando por atendimento, por consulta, agora, então, né, vai ganhando essa proporção muito mais violenta com o coronavírus. E aí, eu queria falar de mais 3 coisas que se agravam e que a gente tem visto aqui em São Paulo. Um é o tema do genocídio, né? A gente, o David estava contando um pouco como está a situação no Rio de Janeiro, e a gente tem visto, né? Eu vi até um número, David, não sei se é isso mesmo, que na pandemia aumentou 43% a letalidade da polícia no Rio de Janeiro. Mas em São Paulo não é diferente. Em São Paulo, inclusive, na Ocupação Esperança, que é uma ocupação que tem 7 anos que a gente construiu, que a gente luta, que existe a organização do movimento, 2 jovens foram executados, e foi há um mês, entende? Bem no meio da pandemia, quando eles falam fique em casa, a casa não é um lugar seguro, porque a polícia é uma polícia genocida, e para eles não tem problema a pandemia, porque, inclusive, outro tema que para nós é muito caro, que é o dos despejos, por exemplo, fique em casa. Em São Paulo, só dos relatos que a gente vem acompanhando, a gente sabe de pelo menos 5 despejos que aconteceram no estado. Teve um na Vila das Belezas, zona sul de São Paulo, violentíssimo, inclusive com imigrantes que viviam ali. Em Piracicaba, uma ocupação bem grande, que foi despejada. Hoje, em São Bernardo, teve despejo. Enfim, é isso. Fique em casa e se cuide, é só para os de cima, para quem tem condições. Para a classe trabalhadora é a realidade de sempre, só que piorada, porque tudo isso é muito mais violento. Deixar alguém na rua, num momento como esse, né, sem nenhuma alternativa, despejada, expor ainda mais ao risco, às violências, né, a tudo isso. E também a questão indígena, né, porque em São Paulo existem vários, uma população indígena que está na cidade, existem 2 aldeias, a do Jaraguá e a da região de Parelheiros, até Nondeporã. No Jaraguá, que é mais próximo ao centro, houve uma pressão e ainda se conseguiu um atendimento um pouco mais estruturado. Agora, na Penandeporã, que é no extremo sul de São Paulo, os índices de contágio estão altíssimos e já teve morte, inclusive, de criança. Então, assim, sempre os setores historicamente violentados, expoliados, superexplorados, quem tem sofrido mais com isso, e é isso que a gente tem visto por aqui. E aí, para fechar só, é isso. Agora a gente está no momento de reabertura, né, em São Paulo, e é isso, cara. Não tem nenhuma justificativa plausível, racional, científica, médica, para reabrir as coisas quando a gente está no número crescente, a não ser garantir os interesses dos capitalistas, dos empresários, dos banqueiros, enfim, dos ricos, porque para eles a nossa vida não vale nada. Então é empurrar o povo para o matadouro mesmo, continuem morrendo, porque é isso. O metrô de São Paulo, os ônibus não deixaram de ficar cheios, e agora vão ficar mais ainda, e vai ter uma explosão, e quem vai sofrer é o povo pobre, preto, indígena, que mora nas periferias, que historicamente não tem garantido direito nenhum, e para quem o sistema ignora, né, e não só ignora, mas perpetua, né, um projeto de genocídio mesmo.
É um show dos horrores, né? É um show dos horrores do sistema contra os pobres. Eu quero. Muito boa colocação, inclusive essa colocação sobre as aldeias indígenas de São Paulo, porque é uma realidade que a gente também tem enfrentado aqui, companheira Índia, aqui em Santa Catarina, e aqui na nossa região também uma região com uma forte presença, com muitas aldeias, e tem sofrido nesse momento realmente pesado a mão desse Estado opressor, desse Estado que nega o direito à vida, né, o direito à dignidade de vida para os povos indígenas e para todos os mais oprimidos, as LGBTs e todos que nós temos visto aí, né? Eu quero mandar o papo tá muito bom, gente, tá, ó, o conhecimento, sim, tá ficando show de bola, tô ficando mais habilidoso em cada colocação dos companheiros, eu tô aprendendo bastante. E eu quero mandar um abraço aqui para o companheiro Jeff, para a companheira Jucineide, Laura Copete, Raquel Aguiar, Amanda Mello. Eu vi também aqui agora há pouco passou a companheira Beth Luna, aqui de Santa Catarina, companheira Carmen, que é uma guerreira aqui da CSP, também está na live. Saudação a todos aí. Nós falamos agora da realidade, né? A gente viu aí como é que estão as questões nos estados de Santa Catarina, do Rio de Janeiro e de São Paulo. Inclusive, os 3 estados que estavam meio que envolvidos nessa ardilosa trama, né, de serem inimigos e não serem, de Dória, Moisés e Witzel, né? Todos eram agarrados ao governo federal, fizeram esse bololô, estão metidos em corrupção até o talo, né? E a gente sabe que isso vai explodir federalmente também, que lá não falta maracutá em Brasília também. Então isso nos leva aqui que é tudo uma coisa só, né? Não tem muito que dividir. É eles contra nós e nós temos que nos organizar contra eles. Aí, nesse sentido, o próximo tema agora, a gente vai falar das questões do trabalho mesmo, dos trabalhos dentro das periferias e como as comunidades têm se organizado. Porque nós já sabemos que os movimentos sociais, os movimentos de luta têm dado, apesar de todos os problemas, têm dado um show de organização e tem mostrado para os governos que a verdadeira força sai do povo. A verdadeira força é da classe trabalhadora, né? Que é quem realmente sofre todos os dias desses problemas. Então, companheira Irene, acabou de falar com a gente, mas vamos voltar lá. Em São Paulo, a companheira atua no movimento de luta popular, né? E então, como está essa reação, inclusive agora, podendo colocar também, inclusive, com as manifestações agora, né, houveram aí agora esse levante popular e que se incorporou, como é que está sendo essa reação nas periferias ao vírus e às agressões do Estado, do Bolsonaro, do Dória? Então, a primeira coisa que a gente fez, e aí, assim, eu estou aqui em São Paulo, onde a gente tem uma atuação com, né, tipo, tem a ocupação Jardim da União, ocupação Esperança, Queixadas e alguns bairros na zona sul de São Paulo, mas é um movimento nacional. Então, em outros estados, Minas Gerais, Pará, Pernambuco e Amazonas, a gente tem desenvolvido ações conjuntas. A primeira coisa que a gente fez, quando começou o lance da pandemia mesmo pegar aqui, foi fazer uma cartilha popular sobre coronavírus para as periferias, comunidades, bairros, favelas, porque a primeira coisa é o bagulho da informação, porque assim, na periferia até hoje tá muito difícil, cara, as pessoas estão vivendo a vida normal, porque como é que você vai brigar com o cara, tá tomando uma cerveja na esquina, se o cara tá sendo todo dia obrigado a sair para trabalhar? Então, assim, o próprio debate da conscientização sobre o tema, a gente falou, cara, é o primeiro assunto, precisamos conversar com o nosso povo. Então, fizemos uma cartilha e rodando o carro de som nos bairros e em volta, falando sobre coronavírus, denunciando o governo, fazendo as exigências e passando orientações individuais e coletivas de se proteger. Então, o que a gente fez em cada ocupação e bairro foi criar pequenas brigadas, comissões, para monitorar as pessoas com sintoma, para criar redes e formas de garantir atendimento, se caso alguém ficasse ruim, quem tem carro na comunidade, quem pode ser acionado para levar a pessoa se precisar de um atendimento, se autoproteger contra as ações e as incursões da polícia, né? Então isso também é uma questão bastante importante. Fizemos algumas ações na cidade, estendendo faixas com as denúncias sobre o descaso total dos governos com a periferia. Fizemos lambi-lambi, cartaz, para a gente poder dialogar com os nossos e criar formas de se auto-organizar. Porque se a gente sabe que não pode contar com o governo, a gente tem que contar com a gente mesmo, né? E por isso criar formas da gente se auto-organizar, inclusive isso. Se vier alguém querer despejar, nós vamos resistir, nós vamos se organizar, porque é isso, a gente tem que contar com as nossas forças e nossa auto-organização, como tem sido há 500 anos, né?
Mais uma das coisas importantes tem a ver com as ações de doação e essa solidariedade mais ativa, porque se a gente não tem o direito a comer, né? Se as pessoas estão passando fome pelo descaso dos governos, a gente só vai conseguir comer se a gente se auto-organizar. Então, através da solidariedade entre trabalhadores, aquele trabalhador que está com uma condição um pouco melhor doando, né, para a nossa campanha, a gente tem feito ações em diversas comunidades, em mais de uma dezena de comunidades pelo Brasil afora aí, para poder garantir, cesta básica, kit de higiene, né, de produtos de higiene, limpeza, álcool gel, máscaras. Então, em algumas ocupações, as companheiras que têm máquina de costura fazendo máscaras para a gente levar para outras comunidades, criando essas redes de apoio. Fizemos algumas ações com os companheiros que são do movimento rural no campo, né, que tem ocupações rurais, para adquirir deles alimento. Então, com o dinheiro que a gente conseguiu, né, dessas ações de solidariedade, comprar da produção lá, por vários motivos. Primeiro, porque os companheiros lá também estão com dificuldade, então a gente ajuda com que eles consigam seguir produzindo, que essa produção chegue na periferia, que é onde está a maior parte da fome, que está comendo, né? Trocadilho aí, na periferia, e também garantir alimento saudável produzido pela agricultura familiar, sem agrotóxico, no momento em que, mais do que nunca, a gente precisa fortalecer a saúde. Fortalecendo naquilo que a gente consegue também os companheiros indígenas, os companheiros imigrantes. Então, muitas doações que a gente recebeu, a gente compartilhou com a Associação de Imigrantes Haitianos aqui de São Paulo, com a Associação dos Venezuelanos, também, com a aldeia Tenondeporã, com a aldeia do Jaraguá, porque é isso, é a gente se ajudar entre nós, porque a gente só pode contar com as nossas próprias forças. Agora, o que nos mostra, né, esse processo todo, é que se a gente está conseguindo, sem ter dinheiro, sem ter nada, fazer toda essa logística, toda essa rede, para garantir que as pessoas comam, imagina se a gente pudesse ter o controle das fábricas que produzem, ou das terras que produzem alimentos. Se a gente pudesse ter o controle dos hospitais, que os trabalhadores dos hospitais que estão lá, sabendo que está muito difícil fazer atendimento porque não tem EPI, porque na periferia não tem hospital suficiente, a gente poderia garantir que todas essas coisas, da comida, do atendimento médico, né, tá faltando respirador, por que não usa as fábricas para produzir respirador? Porque as fábricas só servem para o lucro, não para a nossa necessidade. Então, se a gente está conseguindo fazer todo esse corre para a gente conseguir comer, sem ter dinheiro, sem estar no governo, né, sem nada disso, imagina o que a gente não conseguiria fazer se a gente tivesse o poder de controlar coletivamente todas essas coisas para o nosso interesse, né? Então, acho que a auto-organização que está sendo feita agora, e que é muito dura e muito difícil, tem gente que romantiza os heróis da favela, ninguém está fazendo isso porque é bonito, é porque precisa. Agora, isso também mostra que a gente é capaz de fazer muita coisa. E que se a gente tivesse se a gente pudesse controlar, se a gente pudesse impedir que os governos usassem o dinheiro para pagar a dívida pública e usar isso para fortalecer o SUS, para garantir um direito à moradia digna e tudo mais. E acho que, só para dar um exemplo aí para fechar, que acho que o meu tempo está acabando, um exemplo disso, por exemplo, a gente estava conversando no começo, antes de começar a live aí, trocando figurinha, falando sobre o problema da educação. Cara, nas ocupações o tema da educação tem sido muito difícil. Porque as pessoas não têm internet para usar, porque tem mãe que tem vários filhos de várias idades, não consegue dar conta de limpar, arrumar, sair para trampar, e cada um dos filhos e tal, porque muitas mães não sabem ler ou escrever, ou têm dificuldade de lidar com aquilo lá. Então tem ocupações que tem companheiras, como a Vanessa na ocupação dos Queixadas, que está fazendo esquema no barracão coletivo de rodízio com as crianças, para não aglomerar, ela acompanhando com todas as medidas de preocupação, ela ajudando as outras mulheres, que é sobre quem recai essa tarefa aí de educação das crianças agora, que a comunidade possa abarcar essa demanda, entendeu? Para que isso não caia nas costas individual um de outro. Então, assim, essas coisas que a gente tem conseguido fazer, e no Rio de Janeiro o David vai poder falar de vários exemplos, em São Paulo também tem outros grupos que têm feito, isso mostra que a gente, do nada, do pó, consegue fazer muita coisa. Imagina se a gente pudesse ter o controle dessas coisas que são impedidas, né, arrancadas da gente, e que acabam se virando contra nós, que acabam virando a fonte da nossa espoliação, da nossa opressão, da nossa miséria, da nossa desgraça, do nosso sangue e do nosso suor. A gente poderia garantir
que o enfrentamento a essa situação, por exemplo, da pandemia, fosse completamente diferente, que fosse voltado para a nossa vida, né? Não para o lucro dos ricos aí e dos governos que representam eles. Isso começa pelo aquilo que a companheira Ingrid colocou, né? A comparação que se fazer a comparação entre trabalhar e receber, ter dinheiro ou não ter, comer ou sair para trabalhar, né? Então, não, ficar em casa ou sair para trabalhar. Essa escolha é muito triste no momento, né? Ela vai acabar lá no hospital, entulhado de pessoas, seres humanos, que vão pedir um auxílio, uma ajuda e não vão poder ter porque todo o sistema colapsou e caminhou para isso porque não há, na verdade, dentro desse sistema a intenção de realmente que as vidas, né, sejam salvas. É muito complicado isso mesmo. A classe trabalhadora está pagando o preço agora pela negligência do Estado, desse Estado opressor e burguês aí. Companheira Raquel Aguiar, essas violências se estendem aos povos originários e às comunidades tradicionais, onde, mediante a essa pandemia que já dizimaram milhares de vidas, e mesmo diante desse caos da saúde, ainda temos que conviver com as invasões e demais opressões contra nós, né? Realmente, gente, tá difícil. Tá difícil. Mas estamos na luta, né? Companheiro David, das Brigadas Populares, isso do Rio de Janeiro. Então, como é que está essa realidade do ponto de vista da luta no Rio, né? A gente sabe também que é o estado que tem sido fortemente atingido pela pandemia, tem um número altíssimo de mortos, inclusive no pessoal da área da saúde, né? Com alto índice de contaminação, quem está na linha de frente, né? Do combate, e tem toda uma estrutura de polêmicas na EAD e várias outras coisas aí. Como é que está a situação aí, companheiro? Microfone. Microfone, companheiro, está desligado. Agora, alô? Manda abraço. Desculpa, eu tô com problemas técnicos aqui, já caiu uma vez e infelizmente eu perdi a maior parte da fala da companheira Irene. O meu áudio estava muito ruim, eu não consegui ouvir o que ela falou. Mas vocês conseguem me ouvir? Estamos ouvindo, tá bom o áudio. Então, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem feito ações de solidariedade, né? A gente lançou uma campanha que se chama Mesmo Isolado, Estou do Seu Lado, que foi uma campanha de solidariedade para as ocupações urbanas aqui no Rio de Janeiro. Falar um pouquinho das brigadas, né, para quem está aí acompanhando, né, e não conhece. Brigadas Populares, uma organização política brasileira, né, socialista, que existe aí em diversos estados do país, nas 5 regiões, e aqui no Rio de Janeiro, né? Então, a gente tem um trabalho aqui muito voltado para a luta popular territorial, né? A gente entende que a dinâmica da política, ela se dá no território, né? Então, a gente é uma organização política genuinamente territorial, né? E urbana, né? Então, a gente toca muito essa luta territorial nas grandes cidades, não só nas capitais, mas nas regiões metropolitanas, Brasil afora. E aqui no Rio de Janeiro não é diferente, né? Nós estamos aí nessa luta, a gente organiza algumas ocupações, aqui no Rio de Janeiro, e além das ocupações, a gente tem aí atuação na FAFERJ, que é a Federação das Associações de Moradores de Favela do Estado do Rio de Janeiro, né? Então, eu sou conselheiro de juventude lá na FAFERJ, outros camaradas também têm essa atuação, né? E a gente faz a assessoria
política direta com o presidente da associação, né? E com isso a gente também tem atuação em algumas favelas do Rio de Janeiro, né? Seja nas associações de moradores ou por coletivos, né, independentes. Além disso, nós estamos com um trabalho na Rocinha, né, que é tida como a maior favela do Brasil. Nós lançamos na Rocinha um projeto de educação popular, né, que é a rede de educação popular Só Cria, né, e posteriormente, né, nós lançamos aí um projeto que é a primeira escola de MCs do Brasil, né, em parceria aí com a FAFERJ e com o Relíquias do Funk, que é um movimento social organizado de funkeiros, né, das antigas, os funkeiros mais da década de 90, que fizeram vários sucessos aí, que retratam a realidade, né, das favelas do Rio de Janeiro. Então, o MC Galo, que é o primeiro MC de funk, está com a gente aí nessa construção, e esse é um pouco do trabalho que a gente toca aqui no Rio de Janeiro. E aí, quando começou, né, essa situação da pandemia, do isolamento social, né, nós tivemos que pensar como orientar o nosso trabalho político, né, porque uma organização que tem um trabalho territorial, né, e aí eu peguei o início aí da fala da companheira Irene, lá de São Paulo, né, e é muito parecido com a nossa realidade. O isolamento das organizações tem que, né, se reinventar e pensar qual a melhor forma de articular, né, o seu trabalho político e a solidariedade de classe, né? Então, como eu falei no início, a gente lançou essa campanha, mesmo isolado, estou do seu lado, e é uma campanha que a gente tem conseguido, né, organizar os territórios em que nós atuamos politicamente para, que os próprios moradores, de forma auto-organizada, tomem as medidas sanitárias necessárias para impedir que a pandemia chegue de forma brutal nas ocupações, né? Isso é fundamental. E 2, uma campanha para que a gente possa aí ajudar, né, a atender as necessidades materiais mais imediatas desses companheiros e companheiras que estão nas ocupações, né? Então, são 2 medidas aí que caminham em conjunto, e a gente tem conseguido, a cada rodada, né, de entregar centenas de cestas básicas para essas famílias, né? Estamos entregando tanto para as famílias das ocupações organizadas pelas brigadas populares, quanto para moradores das comunidades que nós temos trabalho territorial e comunidades no entorno das ocupações, e também para algumas famílias, né, dos nossos estudantes lá do Só Cria, né, que é tanto os estudantes do pré-vestibular, né, do trabalho de educação popular, quanto da escolinha de MC. Então, esse é o trabalho que a gente tem tocado. Tem sido muito difícil, né, por toda a conjuntura que eu coloquei na minha primeira fala, né, por toda a situação do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem uma peculiaridade em relação às outras cidades, porque 1/3 do Rio de Janeiro vive em favelas, né? Então, aqui a gente tem muita dificuldade nesse trabalho territorial, porque, enfim, tem a questão do tráfico, da milícia, então a gente tem que estar sempre ali na linha de frente, nesse risco, né, mas que é importante. Então a gente teve um caso, né, o Valdomiro, que é um guerreiro, presidente da Associação de Moradores de uma das comunidades que nós atuamos, muitos anos, né, nessa luta. Ele já é um senhor de um pouco mais de idade, e ele pegou a Covid, né? Então ele está internado aí, lutando no CTI. Agora, hoje a gente teve a notícia que ele até
já vai poder sair em breve do CTI, mas mostrar que quem está na luta popular também está, né, no risco, né, de pegar a doença. Porém, a gente não tem como deixar de fazer a luta, né, porque essas famílias dependem dessa campanha, né, são companheiros e companheiras majoritariamente, né, trabalhadores ambulantes, trabalhadores informais, né, que não têm condições materiais de ficar em casa durante a pandemia, né, e com toda a dificuldade que a dupla Bolsonaro-Guedes, né, impôs à classe trabalhadora no acesso, né, aos R$600, que no nosso entendimento já é insuficiente, né, para as famílias, mas seria aí, se fosse uma política séria de governo, uma forma paliativa de resolver a situação material dessas famílias. Então, nós estamos nessa luta, né, articulados com uma vasta rede de apoios, né, de outros movimentos, de advogados populares, enfim, de pessoas que entendem a importância de sindicatos, pessoas que entendem a importância da luta política em conjunto nesse momento, né? Então a gente tem orientado, né, a nossa militância a se organizar politicamente nos territórios para impedir essa questão da Covid. E aí, mas o Rio de Janeiro é uma caixa de surpresas. Então, por exemplo, essa semana, ontem, a gente teve que ir para a porta da prefeitura, né, porque muitos, majoritariamente nas ocupações, né, quem está no dia a dia aí sabe, são de mulheres e mulheres negras, né, que estão na linha de frente. E aqui, essas mulheres negras colocam seus filhos, obviamente, para estudar na rede municipal, né, a rede pública municipal, que está fechada por conta da pandemia, e com isso, muitas dessas mães não têm o que dar de comer, né, para os seus filhos, porque muitas das vezes a única refeição que essas crianças tinham no dia antes da pandemia era na escola. E aí o prefeito prometeu dar um cartão, né, para essas mães, né, e que todo mês ele depositaria um valor de R$100 para que elas pudessem comprar comida para as crianças. Né? E aí acontece que só uma pequena parte das mães receberam, né, esse cartão, a maioria das mães não recebeu o cartão, né, e as mães que conseguiram receber só tiveram acesso a uma parcela do valor prometido pela prefeitura. Ou seja, tivemos mais uma vez que furar o isolamento social para fazer uma manifestação na porta da prefeitura, né, para exigir que o prefeito cumpra a sua palavra e que essas mães tenham condições de alimentar seus filhos. Né? Então, essa é uma situação aí muito covarde, né, por parte dos governos para com a população negra e pobre. E por isso que é muito importante as ações de solidariedade das organizações políticas, dos movimentos sociais, porque é isso que tem garantido a sobrevivência da classe trabalhadora nos tempos de pandemia. Né? Então é fundamental. E aí são ações políticas coletivas, né, que, de certa forma, né, atacam a questão material, mas, ao mesmo tempo, eleva o nível de consciência da classe trabalhadora que está nesses territórios, né, porque eles estão vendo, né, essas pessoas veem que não é dos governos que vai sair a solução, né, da situação material delas, e sim da organização política, da luta política. Então, por isso que é importante essas ações de solidariedade, e é isso que nos diferencia, né, dos filantropos liberais, né, que, num determinado momento, para aparecer, ou por qualquer tipo de culpa cristã, né, ajudam uma comunidade ou outra, mas que, na verdade, não querem uma emancipação, né, da classe trabalhadora. Então, a gente, enquanto organização política, enquanto movimento social, temos que estar nessa linha de frente, tocando esse trabalho. E, enfim, então, as brigadas aqui no Rio, e não só no Rio, nas outras cidades onde estamos organizados, têm feito essas ações de solidariedade, têm dado muito certo,
né? E vamos continuar enquanto essa pandemia estiver rolando. Quanto tempo ainda tem? Cara, na verdade, já tô batendo bola já com a Ingrid aqui, porque ainda tem a fala dela. Mas eu quero só colocar ali que eu acho muito importante. Eu não consigo te ouvir, Rodrigo. Opa, mas eu tô com o áudio ligado. Então o problema, eu acho que tu não tá me ouvindo? Oi, David. Não ouço. Ingrid, está ouvindo? 1, 2, 3. Não, então eu acho que é o teu. Isso. Dá mais um minutinho para ele, encerrar. Tá. Não, é isso. Eu vou encerrar, não estou ouvindo ninguém, né? Estou com problemas técnicos aqui, mas pedir para galera acompanhar as redes sociais aí das brigadas, né? E ver como está sendo essa campanha de solidariedade, enfim. E sobre a questão das favelas, rapidamente, né? Eu escrevi um texto recentemente que chama Vidas Negras Não Importam, né? Que eu faço uma reflexão sobre esses números, né, de assassinatos pela polícia durante o governo Witzel. Né? Esse texto ele pode ser acessado na ANF, que é a Agência de Notícias das Favelas, só botar no Google, né, com esse título, Vidas Negras Não Importam, que eu faço essa reflexão. E isso, para encerrar de verdade, essa questão da segurança pública, né, tem feito com que os coletivos de favela, né, aqui do Rio de Janeiro chegassem num nível de organização como há muito tempo não se via, né, protagonizando 2 atos massivos contra o genocídio da juventude negra aqui no Rio de Janeiro. Tem tido aí uma repercussão nacional desses atos, né, protagonizado por uma juventude negra de favela, uma galera que está na linha de frente, enfrentando a pandemia, que está entregando cesta básica, kit de higiene, né? Então a gente tem feito esses atos 2 domingos consecutivos. O mote é Vidas Negras e Faveladas Importam. Não queremos morrer nem de vírus, nem de fome, nem de tiro, né? Então essa tem sido uma pegada muito, muito, muito interessante, que tem mudado aí o perfil, né, das pessoas que vão para a rua aqui no Rio de Janeiro. A gente tem tido aí uma maioria de jovens negros e favelados, né, na linha de frente. Isso é um pouco da luta que tem sido feita aqui no Rio de Janeiro. Show de bola. É a resistência, né? É a resistência que é a mais legítima que existe, né? Aquela que brota da revolta popular, como disse a companheira Irene. Para muita gente parece que estão ali porque gostam, porque não. É porque é uma necessidade. Na verdade, nesse momento nós queríamos estar todo mundo passando pela quarentena, né? Para poder. Mas os riscos que nos impõem, que esse sistema nos impõe, nós somos obrigados a reagir, né? Toda a sociedade tem que reagir e dar resposta para essa situação. Em Santa Catarina, agora a companheira Ingrid, né? Conheço bem o trabalho, a gente trabalha juntos aqui em Santa Catarina e já tem várias atividades que a CSP tem desenvolvido e tem sido linha de frente em várias campanhas aqui em Santa Catarina que tem tido repercussão e justamente por esse caráter de se colocar do lado dos mais pobres, dos precarizados, né? A gente tem visto barbaridades desse período e a CSP com luta se coloca ainda no entravamento dessa batalha. Então joga a bola aí para a companheira Ingrid. Vou pedir pessoal ainda compartilhar mais aí, ó. O papo tá bom, galera tem que participar. Eu acho que o assunto é importante, né? Esse momento a gente precisa estar organizado, porque quem mais precisa nesse momento tem que chegar essa palavra e saber que tem recurso. Temos nós, né? Vamos lá. Tá, não, é maravilhoso, né, escutar aí a Irene mais uma vez falando. A gente já tive a oportunidade de estar com ela na ocupação lá em São Paulo. É uma experiência, assim, gratificante, assim, né, saber que, reconhecer, né, tudo isso que a Irene traz, que a gente pode realmente, na nossa unidade, né, construir algo que o capitalismo não nos oferece, né, enquanto classe trabalhadora, né, enquanto mais pobres e os oprimidos.
O David traz essa realidade aí, eu não conheço o companheiro, mas tenho contato com outros companheiros de brigadas populares, e a gente já fez algumas atuações aqui em Santa Catarina, né, na cidade de Palhoça, em Florianópolis, e são companheiros de luta que a gente está sempre junto aí. Aí eu tenho o João, que está passando aí, que é um companheiro do sindicato aqui, do Sindprev. E nesse tempo de pandemia, e mesmo antes dela, a gente vê, né, toda a unidade que é preciso da classe trabalhadora para superar todos os desafios que são impostos pela burguesia, pelo capitalismo, realmente para destruir, né, os mais oprimidos. Além de atuar no movimento popular, atuei por muito tempo, não por muito tempo, né, também não sou tão experiente assim ainda, mas eu comecei atuando no movimento estudantil, né, onde a gente tem a oportunidade também de fazer essas lutas, mas quando eu fui para o movimento sindical, eu quis fazer muito essa ligação, né, de movimento popular e a importância dos sindicatos, né, para o movimento popular, porque os sindicatos, eles administram o dinheiro da classe trabalhadora, né, que estão ali em defesa dos seus direitos e que sofrem, né, com todos os ataques do governo, assim como os trabalhadores que estão nas periferias, né, os trabalhadores que moram em quilombos, em aldeias. E então, assim, Santa Catarina, a gente tem essa ligação, pelo menos na CSP com Lutas, bastante intensa. A gente faz bastante esse debate com os companheiros, com os dirigentes, para eles entenderem, né, que é necessário, né, abraçar essa luta, que essa bandeira não pode ser somente dos movimentos populares, que tem que ser abraçada também pelos sindicatos. E aqui a gente tem grandes parceiros, né? A gente tem os companheiros do Sindprev aí, tem os companheiros do Sinazef, o Adriano, que é o coordenador do Sinti Joinville, né, que também tem atuado no movimento popular, tem feito essa ligação, tem feito esse debate, né, com os companheiros sindicalistas. Temos o Sindicato dos Correios aqui, né, o Sintex, e diversos outros sindicatos, o Andes também, né, que são parceiros aí que fazem toda essa campanha. Quando começou a quarentena, eu lembro que a gente fez uma reunião e a gente colocou que era muito importante, a gente trouxe a Irene, né, para relatar o que estava sendo feito em São Paulo e para a gente expandir essa campanha aqui em Santa Catarina, né? E a gente começou a fazer o trabalho primeiramente com as cartilhas, né, fazendo já toda a organização do Comitê de Solidariedade. Primeira atuação foi nas comunidades indígenas, Guarani, o Adriano até mostrou ali a cartilha. E um relato aqui, né, que a gente quer passar, como essa cartilha foi importante, né, na comunidade Guarani, em Palhoça, no Morro dos Cavalos. Porque a gente já sabe que não tem assistência nenhuma nas escolas, né, e eles queriam saber como é que eles faziam para se proteger do coronavírus, o que eles tinham que fazer. E a cartilha do Luta Popular fazia esse resgate, né, da higiene, da questão política, né, porque a gente não faz esses comitês de solidariedade com intenção apenas de ser um assistencialismo, né, mas sim que as pessoas possam reconhecer o seu papel político na sociedade, né. Então, as professoras começaram a ensinar para os alunos da aldeia como se proteger do coronavírus através da cartilha do Luta Popular, né? E isso é de grande valor para a gente, né? E uma coisa que a Raquel Tremembé, companheira lá do povo Tremembé do Maranhão, vem colocando ali a questão da violência, né, que se estende aos povos originários e às comunidades tradicionais. A gente viu aí, né, na última reunião apresentada nacionalmente aí dos ministros, na qual o Ricardo Salles, né, colocava o ministro do Meio Ambiente, colocava que tinha que aproveitar, né, o caos da pandemia, que estava sendo relatado pela mídia em grande peso, e que era o momento para atacar realmente, passar a boiada, né? E é realmente o que eles fazem a todo momento, quando o foco nunca né, as condições de vida que os povos indígenas, os negros e as negras vivem, e eles aproveitam todos esses momentos de ataque do capitalismo para massacrar o nosso povo,
né? Então foram feitas várias leis, várias coisas, mas uma coisa que a gente gosta bastante de denunciar e que tem que ser denunciado sobre a questão dos povos originários é a questão da FUNAI, né? Que primeiramente soltou uma nota depois de muito tempo de questionamento, porque é uma fundação criada, né, para dar assistência justamente nesse momento que mais precisa, e eles lançaram uma nota dizendo que só iam garantir alimentação para os territórios demarcados. Né? E a gente sabe que é uma luta diária por demarcações de terra, e isso não aconteceu durante todos os governos que a gente já teve no nosso país. Infelizmente, nem o próprio governo PT demarcou as terras necessárias. E a gente sofre com essas escolhas políticas aqui em Santa Catarina, porque o Morro dos Cavalos é uma das terras que não foi homologada, que não foi assinada, né, no período do governo da Dilma. Então, se não fosse essa solidariedade de classe organizada pelos movimentos populares, e aí são diversos que tem aqui, que tem se organizado, que tem se unificado, para garantir que os nossos parentes não morram de fome, né? Porque eles têm que ficar nas aldeias. A gente sabe do nosso quadro genético enquanto indígena, que é muito mais frágil, né? Essas doenças. Então, essa escolha política de não ter demarcado atacou diretamente agora, né, quando a gente vê a face mais cruel do capitalismo. Só que nem mesmo com essa declaração, a FUNAI, porque está a serviço de um governo que se autodeclara inimigo dos povos indígenas, não deu a devida assistência, né? E em alguns lugares, até onde a gente se reuniu para fazer o comitê aqui de Santa Catarina estava até o Caraí, tá aí a Eli, lá do pessoal do Paraná, pediram ajuda, a gente já fez algumas atuações, eu e a Irene aí, né, com a galera para algumas atividades indígenas, e eles estavam pedindo socorro, porque a FUNAI não estava dando assistência, o município, nada, o estado, e a gente começou a se mobilizar aqui para fazer esse movimento de garantir a alimentação, e o coordenador regional da FUNAI, que é um ex-capitão, ex-general, uma coisa assim do Exército, pegou o telefone, meteu a boca em mim, falou que a nossa propaganda era enganosa, que a gente estava enganando as pessoas, que essa aldeia não existia. E aí eu peguei e respondi para ele bem assim, olha, eu acho que o senhor assumiu há pouco tempo e o senhor não reconhece o território no qual o senhor é responsável. Né? E deu uma mobilização toda, né? As lideranças indígenas entraram em contato lá com a FUNAI, e ele ligou dizendo que foi um equívoco. Eu falei, que bom que agora o senhor está reconhecendo, que bom que agora o senhor sabe qual é a aldeia que o senhor é responsável. A minha vontade era falar outras coisas, né? Mas a gente tem que dar um tapa sem mão nessas pessoas, no governo principalmente, né? E mostrar isso que a Irene falou, que a auto-organização, né, seja ela de negros, indígenas ou da classe trabalhadora, ela é possível, e isso se mostra na prática no meio dessa pandemia. Não só nessa pandemia, né, mas em todos os momentos que foi necessário, a classe trabalhadora é ela que tudo produz, é ela que tudo administra, né? A burguesia só tira lucro disso. Né? E o coronavírus, eu acho que retira o véu que estava cobrindo o capitalismo, sabe? E revela a incapacidade desse sistema em garantir, né, a vida dos trabalhadores, das trabalhadoras do Brasil, mas também não só do Brasil, né? O capitalismo ele é mundial, então ele tira esse véu também de toda essa barbárie que é espalhada pelo mundo, né? Então é possível sim, né, a classe trabalhadora se auto-organizar, administrar, porque a gente vê isso com as experiências que a Irene, né, o David trazem, que são cidades grandiosas, onde a gente tem a pobreza, infelizmente, aí estampada, e, ao mesmo tempo, tão escondida pelos governos, né? Porque a gente vê todo o tempo São Paulo ser vendida como uma metrópole maravilhosa, que não tem problema nenhum, que só tem os prédios bonitos, e a Paulista lá que dá para a gente passear no domingo e se divertir, e os parques que
como se não fossem privatizados a grande parte, né, e que todo mundo pudesse ter acesso a todas as coisas maravilhosas. Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, né, que todo mundo vem turistar e que não tem problema nenhum. E Santa Catarina é outra coisa, né? Santa Catarina é praia, a galera vive na praia, a galera vive bem, a galera não tem periferia aqui, né? Então, todas essas coisas estão... no meio da pandemia, a gente vê que se escancara, né? A gente está, como eu falei para vocês aqui, com os comitês de solidariedade. Adriano, lá em Joinville, a primeira etapa foi também nas questões das comunidades indígenas. Na Grande Florianópolis também a questão das comunidades indígenas. E aqui em Criciúma, né, da onde estou falando do Sul, a gente está com outro comitê, que é junto com os companheiros da Intersindical e mais professores, artistas, porque tem essa coisa aí que o David traz, né? Porque aqui em Santa Catarina ele não fez um cartão, mas fez um calendário onde as primeiras pessoas que iam ser atendidas, as primeiras crianças, seriam os que estão cadastrados no Bolsa Família. Isso já é um grande absurdo, porque isso foi anunciado depois de um mês, já que a gente já estava destinado ao isolamento, e um mês depois eles começam o calendário de distribuição apenas para os que estavam com o Bolsa Família. A gente sabe que teve várias pessoas que saíram do cadastro do Bolsa Família. Em Santa Catarina, são mais de 500 mil desempregados devido à pandemia. Então, tem todos esses quesitos que não foram analisados e o principal, né, que são as crianças que muitas vezes têm a sua única alimentação como sendo a da escola, né? Então, eu lembro de ter feito essa denúncia e lembro de ter tido muito ataque, assim, né? De as pessoas falarem, principalmente os cargos comissionados do governo, falavam que você está exagerando, o governo na próxima semana vai estar distribuindo para todos os alunos. E se passou um mês, gente, e isso não aconteceu. Agora os pais estão loucamente reivindicando, né, alimentação, e agora o governo vai começar a fazer uma licitação para ver quando que essas crianças vão ser atendidas. Né? A gente tem previsão aqui para a volta das aulas no dia 2 de agosto, mas a gente sabe que, mesmo voltando, né, porque eles estão pregando o novo normal, as coisas não vão voltar à normalidade, a gente precisa continuar com os nossos comitês de solidariedade, precisa continuar fazendo esse apoio, nessa solidariedade de classe, porque as pessoas vão continuar desempregadas, os governos vão continuar virando as costas, né? E nós precisamos mostrar à classe trabalhadora a qual classe ela pertence, aonde ela deve ser organizada, né? E que a dura realidade que está sendo imposta pelo capitalismo aí são obstáculos que podem ser vencidos sim pela classe trabalhadora e que tem como enfrentar, né, todo esse caos e a gente obter vitória. Né? Isso é possível. É isso aí. É muito dinheiro para os bancos e pouco dinheiro para o povo, né? É muito dinheiro, é muita grana para o banco, é muito pouco para o povo. Aí tem gente que... os R$600 é uma merreca perto da necessidade, perto da quantidade de dinheiro que é jogado para o sistema financeiro para alimentar esse voraz, devorador chamado capitalismo. E eu acho que é importante esse debate, porque tem muito trabalhador que tem que ser convencido disso, de que o lado dele é do nosso lado, é do lado de quem realmente pode amparar, que é o lado da própria classe, né? O diálogo entre nós, para nós entendermos que a organização passa por esse processo. Eu acho que isso é importantíssimo, acho que a CSP com Lutas e os movimentos sociais têm dado essa resposta, e eu acho que é por aí que a gente segue o caminho. Né? Vai aprendendo. Nunca mais teremos o mesmo mundo depois da pandemia, mas nós não queremos aquele mundo também. Aquele mundo que veio antes da pandemia também já era o mundo do capitalismo, agora é só amplificado os problemas, né? Então, que mundo que a gente vai querer a partir de agora? Né? Que mundo é esse? Como os trabalhadores podem dar a resposta a todo esse sofrimento, a todo esse ataque, a todo esse racismo, a toda essa LGBTfobia, a todos os processos que nos marginalizam, né? Afinal de contas, nossas comunidades é onde estão as LGBTs periféricas, é onde está o povo do hip hop, é onde está o povo da rua, é o povo que vai dar a resposta
a esses problemas. Irene, qual é a saída, Irene, para a classe trabalhadora desse processo? Não, acho que para a gente fechar a nossa prosa, isso, desculpa, né, eu falei, já vamos nos despedindo, isso, né? Mas estou te ajudando. Obrigado. Não, é isso. Para fechar a nossa prosa, eu acho que é isso, né, gente? A Ingrid foi falando aí na fala dela sobre a questão dos desempregados aí, a projeção aí juntando os vários números, inclusive aqueles que ficam fora dos números oficiais, é que a gente está numa situação de 50 milhões de desempregados e que deve aumentar muito. Também a projeção de que em agosto a gente vai ter 5 mil mortos por dia se as coisas seguirem como estão, né? E enquanto essa é a nossa realidade, o governo gasta 368 milhões, se a gente juntar todos os benefícios de R$600, enquanto gastou 1,2 trilhão para os grandes banqueiros e empresários, sem nenhuma burocracia, com muita rapidez, muito diferente do que o nosso povo tem passado e sofrido, né? Então, assim, para esse momento que a gente está vivendo, assim, é urgente e necessário exigir quarentena, 30 dias de quarentena imediata, de verdade, para a gente conter as mortes do vírus, mas essa quarentena, para poder acontecer e a gente exigir ela do governo, ela precisa ter uma renda mínima garantida, precisa ter estabilidade no emprego, que quem foi demitido seja readmitido, porque é isso, né? O que foi feito até agora foi autorizar as empresas a demitir, né? Quando deveria ser garantir a estabilidade para a gente poder sobreviver e passar por isso, porque quanto mais eles demoram, mais isso se prolonga no tempo também. E acho que a resposta, né, a essas medidas criminosas, genocidas dos governos, tanto estadual, quanto nos estados, quanto nos municípios, tem sido as ruas, né? Em plena quarentena, a gente está sendo obrigado a ter que sair de casa, porque é a única forma da gente poder exigir de poder ficar em casa, né? Da gente poder ter direito à vida, porque como o David colocou, é isso. A gente não quer mais, a gente não pode aceitar o genocídio, né? A matança do nosso povo, seja de coronavírus, seja de fome ou seja de bala. Então, as ruas, né, têm sido tomadas aí no Brasil. A gente do Luta Popular, da CSP com Lutas, tem somado, tem colado junto, porque o governo tem se enfraquecido, porque tem ficado cada vez mais evidente para quem teve algum momento ilusão nele, né, qual é a política dele, que é um descaso total com as nossas vidas. Então, ele tem se desgastado, quanto ele mais se desgasta, mais ele ameaça, mas também nesse momento de fragilidade dele, a gente sabe que não dá para contar com o Congresso, com a STF, com nada disso, que são as instituições que também funcionam para os ricos. Então, a gente não tem outra alternativa a não ser ir para a rua para pôr para fora o Bolsonaro, o Mourão, toda a sua tropa, todo o seu governo, porque essa é a única forma da gente garantir que essa quarentena que a gente precisa, que essa renda, que essa estabilidade no emprego, ela é impossível enquanto Bolsonaro e seu governo seguir no poder. Então, a gente está sendo obrigado a ir para as ruas, e o Luta Popular está somando com todos os cuidados, porque a gente sabe que quem é mais vulnerável às mortes de coronavírus, justamente quem está sendo obrigado a ir para a rua, né? Mas a gente está somando. Queria muito agradecer a oportunidade, essa conversa, porque eu acho que é isso. O que a gente faz hoje, a nossa auto-organização, a nossa solidariedade de classe e a nossa disposição para enfrentar esse inimigo que tem destruído a nossa vida há muito tempo, de várias formas, que é o capitalismo, o que a gente faz hoje vai ser determinante para disputar o futuro que vem pela frente, que não é a volta à normalidade, porque a normalidade já era a nossa desgraça, nosso sangue, nosso suor, nosso couro sendo arrancado para enricar alguns, mas é poder que o que a gente faz hoje seja capaz de disputar o futuro que seja diferente, que a nossa vida em primeiro lugar, nossas necessidades e não o lucro. Então, acho que esse é um pouco o caminho, e fica aí, os companheiros do Luta Popular deixaram aí nos comentários a nossa página do Face também, para vocês conhecerem, curtirem, compartilharem as nossas ações e nossa campanha. Agradecer muito, e um maior prazer aí de conhecer David, e um prazer enorme estar com a Ingrid mais uma vez, e contigo, nego, desde aquela prosa aí, tamo junto, e é isso aí. Tamo junto, é isso aí, obrigado, companheira Irene. Enriquecedor as palavras, eu acho que há um ânimo, um alento para a gente na luta, entender a realidade, para poder o caminho não é fácil para a classe trabalhadora, o percurso não vai ser fácil, mas eu acho que o caminho a gente já está construindo. Companheiro David, fique à vontade para suas considerações, e qual é a saída? Qual é a saída para esse sistema opressor, esse sistema que nos mata, que
que nos explora, que a nossa morte tem que ser sangrenta, né? Esse sistema que ao invés de sangrar. Qual que é a saída dos trabalhadores? Bom, acho que só existe uma saída para a classe trabalhadora em relação ao capitalismo, que é o socialismo, né? Acho que essa pandemia tem deixado bem claro, né, como que o capitalismo ele depende, né, do massacre da classe trabalhadora, né, do genocídio da classe trabalhadora. Nós temos visto durante essa pandemia que os países mais capitalistas, mais liberais, têm sido, com governos mais à direita, têm sido os países com maior número de mortes. E isso não é à toa, né? Isso é um recado, né, para a população mundial de que o modelo capitalista está esgotado, né? Então, nós temos aí o exemplo de diversos países, né, com experiências socialistas, de transição socialista, mais ou menos avançadas, né, que têm demonstrado que é possível enfrentar o vírus quando a gente coloca a vida da classe trabalhadora acima dos lucros, né? Então, acho que vocês colocaram bem o panorama, por exemplo, do auxílio do governo federal, né? Enquanto a farra dos bancos continua sem nenhum tipo de oposição, trilhões do dinheiro da classe trabalhadora indo para a mão de banqueiro, para banqueiro e para grandes empresas, né? Porque o seu Zé da padaria não consegue acessar esse empréstimo bancário para manter, né, os funcionários dele e a padaria dele durante a pandemia, né? A dona Maria, empreendedora, também não consegue acessar esses recursos, né? Esses trilhões de reais são para bancos e grandes empresas capitalistas, né? Enquanto a classe trabalhadora, os mais pobres, né, estão sofrendo para acessar um valor irrisório de R$600, que a gente sabe que não dá para nada num país onde não existe política de habitação, onde grande parte do nosso povo vive de aluguel. Então, imagina a pessoa que vive de aluguel tendo que acessar R$600, né? Essa pessoa tem que escolher, ou ela paga o aluguel ou ela bota comida na mesa, né? E é por isso que surgem as ocupações urbanas, é por isso que a gente está na luta por moradia, por reforma urbana. Então, a saída da classe trabalhadora, ela é a organização, né? Não tem atalho, né? É a organização, é a luta política territorial, né? Nos últimos tempos, a gente tem visto muitas discussões, né, sobre a esquerda, né, que a esquerda precisa voltar para a base e tudo mais, quando, na verdade, já tem muita gente, né, fazendo trabalho territorial, pessoas que nunca deixaram de fazer esse trabalho, e eu acho que esse tem que ser aí o norte, né, ou melhor, o sul, né, a orientar os esforços da esquerda em geral, né, dos partidos, dos sindicatos, dos movimentos sociais. Acho que a gente precisa aí voltar aos territórios, né, voltar a dialogar com a classe trabalhadora nos seus problemas materiais mais imediatos, e a partir disso, né, a partir de um processo, né, que não vai se dar hoje nem amanhã, é um processo de resistência prolongado, que a gente possa construir um acúmulo de forças que nos permita, né, alterar essa balança aí e conseguir a construção do poder popular pela classe trabalhadora. Então, as brigadas estão nessa luta, se coloca desse lado da luta, junto com diversos camaradas e organizações, né? Vamos para a rua, sim, durante a pandemia. Não há contradição entre defender o isolamento social e ir para a rua nesse momento, muito pelo contrário. Só a luta das ruas que vai garantir o isolamento social verdadeiro, que é o isolamento social para a maioria da classe trabalhadora, que hoje não pode fazer um isolamento social verdadeiro, que precisa ir para a rua se expor ao vírus para garantir comida na mesa da sua família. Então, ir para a rua nesse momento é uma tarefa fundamental da classe trabalhadora, porque, como eu falei, como a companheira colocou, a gente não quer mais morrer de tiro, de fome ou de vírus, né? Então, a gente está nessa luta
Agradeço a CSP com Lutas pelo espaço de a gente estar trocando essa ideia, colocando, né, o que a gente está pensando no momento, quais ações nós estamos fazendo. Agradecer aí as companheiras que estiveram comigo nesse debate, não conhecia, foi um prazer enorme conhecer as duas companheiras. É sempre bom, é sempre importante a gente conhecer quem está na luta, assim como a gente, né? São pessoas que a gente sabe que pode contar, que está do lado da trincheira, né? Então, acho que a saída é isso, é a organização, a luta política, é ir para dentro deles e é fora Bolsonaro, né? A tarefa central hoje da esquerda é derrubar o Bolsonaro e Mourão e a política que os dois representam, a política dos ricos e poderosos dos grandes capitalistas. É isso, obrigado. Sigam as redes sociais aí das Brigadas Populares, acompanhem nosso trabalho, vamos juntos, estamos na luta. É isso aí, companheiro David. Eu que agradeço, assim, em nome da CSP Santa Catarina, CSP Coluta Santa Catarina, né? Eu já vou agradecendo a excelente contribuição que vocês deram aqui. Circularam muitas pessoas pela live, então em sinal de que a nossa mensagem chegou e vai chegar e vai ser reproduzida. E eu acho muito bom o trabalho, importante. Companheira Ingrid, agora, nossa dirigente da CSP Santa Catarina, CSP Coluta Santa Catarina, agora fazendo o encerramento aí, a despedida, né? E qual é a saída para os trabalhadores em Santa Catarina, em São Paulo, no Rio de Janeiro e no mundo explorado? Então, gente, primeiro, né, tem a internet aí, né, que faz a gente ter o contato aí com os camaradas, mas eu vou dizer uma coisa, essa sensação de não poder realmente estar com os nossos companheiros de luta, não poder ir realmente, né, ir para a rua com toda aquela força que a gente sabe que tem, causa uma revolta ainda maior desse governo, né, que a gente enfrenta aqui em Santa Catarina e dos governos do mundo, né, que fazem com que esse distanciamento aconteça, infelizmente, para daqueles que a gente ama e daqueles que a gente sabe que pode contar e está lutando pelo mundo que a gente almeja. Eu não tenho desacordo nenhum, né, com os camaradas, como foi colocado, que a única saída para toda essa crise econômica e social que a gente vive é o socialismo, é uma revolução socialista com os trabalhadores no poder. Né? E a gente pôde ver isso por toda a explanação que os companheiros colocaram aqui, através das experiências apenas desses dois lugares, né? Alguns outros lugares também foram citados, mas que a gente sabe, né, que tanta organização indígena, quilombola, mulheres, LGBTs, dos imigrantes e dos operários, elas são de grande força. E é através desse povo, do povo trabalhador do Brasil e do mundo, é que isso vai ser possível. As pessoas questionam, né? Como que vai acontecer isso? A gente vive um período pré-revolucionário e as lutas têm acontecido, não é porque a gente gosta de apanhar na rua, porque a gente gosta de ficar gritando na rua, perdendo, gosta de estar horas e horas caminhando, embaixo muitas vezes sol quente ou embaixo temporal, mas porque é uma necessidade. Os governos nos obrigam a ir para a rua, né, e dizer que a gente não vai morrer de fome, que a gente não vai morrer por essa pandemia, que a gente vai sim conseguir alcançar o mundo que a gente deseja, né? E a gente vê essa sensação de que o país ele retrocede, né? E é uma pura realidade. E como a gente ressaltou aqui, o capitalismo não tem mais nada a nos oferecer além da morte, né? Todas as experiências mais terríveis com o capitalismo a gente já teve no país e no mundo, né? Então, quem está trabalhando nesse sistema é submetido a uma exploração brutal, né, com rebaixamento de salário, que a gente vê aí constantemente, e a carga horária de trabalho só aumentando. Né? Mas essas reivindicações que a gente faz de baixar, né, a quantidade de horários, de carga horária, de salário, eles não são o suficiente para a nossa classe, né? E assim como não é suficiente para garantir o aumento do lucro, né, dos capitalistas, né? E por isso que o imperialismo é colocado como pauta principal aí desses governos que a gente tem enfrentado, né? Porque eles querem saquear tudo, né? E querem destruir o nosso país e querem destruir o mundo.
A gente viu aí o fôlego que foi dado nesses poucos dias de isolamento social. Foi possível ver coisas incríveis no meio ambiente, né? E como é possível a gente ter uma vida sustentável no capitalismo, a gente viu que isso não é possível, né? Que isso é apenas uma ilusão, que isso é apenas, muitas vezes, um fetiche que a gente tem com nós mesmos, né? Ignorando que a gente só vai conseguir viver uma vida saudável, uma vida adequada e viver como seres humanos que nós realmente somos, quando a gente destruir de vez o capitalismo, fazer essa transição para o socialismo e realmente chegar, né, ao poder, onde os trabalhadores que geram toda a riqueza desse país possam exercer isso, longe de toda essa burguesia, de todos esses ratos, esses parasitas que nos consomem constantemente. Né? Então é só agradecer mais uma vez todo mundo que participou da live, matando a saudade aqui. Adriano, por mais que a gente esteja no mesmo estado, faz meses aí que a gente não se vê, né? A Irene, a gente não se vê aí desde o carnaval, antes do carnaval, né? E foi um prazer conhecer o David. Espero que a gente possa, quando passar tudo isso, né, ter mais encontros, mais lutas aí, porque a gente tem a mesma visão, né? A gente compartilha do mesmo desejo, né, de viver em outro tipo de sociedade, onde a gente possa ser livre de verdade, né? E é isso, né? Convocar para que todos e todas, a partir de agora, se não estiverem participando de nenhum comitê de solidariedade, que possam se juntar a esses comitês, que possam se mobilizar de alguma forma, entender a sua posição enquanto classe trabalhadora nessa sociedade, para a gente poder derrotar esses parasitas aí e chegar à revolução que tanta gente almeja. É isso aí, obrigado, Ingrid. Fora Bolsonaro, hein? É isso aí, eu vou agradecer. Fora Bolsonaro e fora Mourão. Fora Bolsonaro e Mourão, o companheiro Tiago Silva, lá do Rio Grande do Norte, estava na live e ele colocou fora Bolsonaro e Mourão. Beijo, Tiago. Seguinte, vamos terminando a nossa live. Eu acho que o bate-papo... Foi a minha primeira vez, então a gente sempre tem... Desculpa os erros, as falhas aí, né? Agradecer aos companheiros que construíram essa live de forma maravilhosa. Eu acho que deu para a gente poder entrar bem no tema. Acho que temos que aprofundar mais e fazer outras, porque essas realidades nos mostram que é preciso mais. A gente tem que ir a fundo. A gente tem que extrapolar os limites que nos são colocados por esse sistema. Porque os limites desse sistema são a nossa exploração, né? Então a CSP com Lutas, a Brigada Popular, o Movimento de Luta Popular, muito obrigado pela participação. Procurem os movimentos aí na sua cidade, aqui em Santa Catarina, entre na página da CSP com Lutas, organize-se aí no seu local de trabalho e nos procure, porque nós queremos construir realmente a resposta através da classe que produz. E a CSP tem essa característica, né? E a gente se coloca aí para os trabalhadores como uma alternativa. Procure a CSP com Lutas, organize-se, ou qualquer movimento de organização que esteja fazendo essa campanha agora, que esteja na linha de frente na defesa de quem mais precisa. Muito obrigado, uma boa noite a todos, compartilhem o vídeo e curtam a nossa página. Tchau, tchau, gente. Falou! Obrigado, tchau, até mais. Gente. Valeu!